muito importante. O transporte está caro e uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro, cara. Então, o que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar? E se você não vota, Igor, vote, cara. Levante de manhã. Desde 2012, mas deixa eu te falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com o meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em vocês, Eu vou assumir. Cara. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe só você pode realizar o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos e entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho certeza que é um absurdo difícil. Você vai perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas. Esse é o meu jeito de fazer política, na verdade. Eu trago os caras aqui e apresento pra galera ouvir as ideias que são produzidas aqui, né? Eu jamais vou conversar com uma pessoa querendo que ele seja do meu partido ou querendo que ele vote em mim. O que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que comparecer para votar. Sabe, para dar exemplo para as pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de 80 anos ir votar, ele não é obrigado a votar. Não. Mas quando ele vai votar, é uma coisa muito, mas muito legal. A mãe do Lewandowski, do ministro Lewandowski, ela tinha 90 anos. Ela levantava com o andador dela e ia votar. Sabe uma coisa? Sabe por quê? Porque acredita na democracia, acredita no voto, acredita que pode melhorar. Você tem que ter esperança, cara, acreditar numa coisa boa. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil não tem ninguém que mereça a sua confiança. Deve ter. Deve ter. Se olhar com cuidado... Tem. Olha, não seja o Lula de 78. Tá. Não negue a política. Por falar no Lula de 78, quando tu cria ali, quando você está ali envolvido na criação do PT e tal... cara, eu tenho uma percepção que eu queria saber que você me comentasse sobre ela, que é, sabe, eu sinto que o PT, de uma forma geral, ele foi se tornando um pouco soberbo. Eu acho que foi se juntando às fileiras do PT e o PT foi abraçando uma galera, intelectuais e pessoas e pensadores e grandes artistas e não sei o quê. E talvez o PT tenha perdido a conexão com o trabalhador, de fato. Até porque o PT chegou muito longe. 3 mandatos e meio, de presidência da República. É bastante coisa. É chegar muito longe, né? Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo? Que o PT se distanciou um pouco do trabalhador? Deixa eu te contar uma coisa primeiro. Esse Lula político que eu te falei de 78, em 78, o presidente da República tinha como ministro um gaúcho que fez uma lei proibindo determinadas categorias fazer greve. Bancário, professor, frentista de imposto de gasolina não podia fazer greve. Aí eu resolvi ir a Brasília falar com o deputado, que era um absurdo. Se você quer que uma categoria seja considerada essencial e não pode fazer greve, você tem que dar um salário essencial para ela, não é isso? Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu saí de lá com a ideia de criar um partido político. Foi daí que nós criamos um partido político. O PT já nasceu grande. Porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sindical brasileiro, o que tinha de melhor no movimento social, o movimento da saúde, o movimento da caristia. O PT conseguiu juntar grandes intelectuais como Florestan Fernando, Paulo Freire, apenas para citar 2, Sérgio Buarque, sabe? Juntar intelectuais importantes. O PT conseguiu pegar parte da juventude que tinha ido para a luta armada nos anos 70, e essa gente toda veio para o PT. Mas quem mandava no PT eram os sindicalistas. Acontece que o PT cresceu muito. O Igor, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Falava, pô, como é que eu vou ser candidato a presidente com o Brizola disputando, com o Ulisses Guimarães disputando, com o Maluf disputando, com a FIF disputando, com o Mário Cova disputando, com o vice-presidente da República disputando. Sabe, eu fiquei pensando, esse pessoal é louco de me indicar candidato a presidente da República. Você acredita? Eu fui segundo colocado. Então o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande.
E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito importante espalhado por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava 3 dias remando para ir no reunião do PT no estado do Amazonas. 3 dias remando, comendo frango assado com farinha de mandioca e bebendo água do próprio rio. Então é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho. Mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar cotovelada no outro. Então o PT foi crescendo, ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar qual o partido de sua preferência, você vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%. Segundo colocado, 1% ou 0%. Porque não existe outros partidos. Agora está surgindo o PSOL. Mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT. Porque o PT tem história e tem muito vínculo com as lutas sociais nesse país. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. Será? Porque o PT é muito grande, cara. Eu não sei se é por isso, porque ó, eu acho que o PT, de uma forma geral, ele acaba... Bom, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, e você consegue emplacar a Dilma também, né? Então, cara, eu não sei, acho que parece que o PT meio que... Porra, eu sou o PT, eu sou foda, entendeu? Não. Eu vou entrar... sei lá, eu sou... Foi uma parada que eu acho que tem a ver, talvez, com o que o Brown falou naquele comício. Pô, tem que voltar pra base. Tem que falar com os caras que tá aqui no Capão Redondo e o caralho. Obviamente que isso aconteceu. O partido cresceu e o partido se afastou da sua base originária também porque a base operária que criou o PT ela já não existe mais como existia nos anos 80. Eu, quando era presidente do sindicato de São Bernardo, nos anos 80, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores. Hoje tem 7 mil. Então, também o mundo do trabalho não é mais o mesmo. Então, mudou. Mudou a base do PT. E o PT sabe que eu faço muita crítica. Eu deixei de ser deputado em 90, porque tem muita gente que achava que só mandava no PT que era deputado. Só tinha importância no PT que era deputado. Eu resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT, mesmo sem ser deputado. Trabalhando, viajando o Brasil. O cara, quando morreu o Chico Mendes, eu estava em Cabo Verde. Quando eu recebi a notícia que morreu o Chico Mendes em Chapuri, longe para caramba. Você desce em Rio Branco, tem que pegar mais 300 quilômetros de estrada, chovendo pra caramba. O PT não tinha dinheiro, eu falei pra tesoureira do PT, aluga um avião para pagar em 30 dias. Sabe? Porque aí eu ia atrás de arrumar dinheiro. Pegamos um avião, fomos para lá, para ficar 1 hora no enterro, e ficamos lá no enterro, fiz um discursinho pro Chico Mendes, voltei. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, cara, só quem tem muito vínculo, só quem tem muita relação. E o PT construiu isso. Obviamente que você olha o PT, tem gente mais sofisticada, tem gente que já não é mais operário, tem gente que não é mais da base. E eu concordei com o discurso do Mano Brown. Eu acho que o PT não pode abandonar a periferia. Sabe? O PT não pode, os deputados do PT precisam frequentar, precisa visitar, precisa estar do lado, precisa apoiar. Sabe? Porque senão não há razão da gente existir. Para ser igual aos outros, não precisa a gente existir. Eu concordo, eu acho que esse era o ponto, na verdade, que ele estava tentando levantar. Sei lá, não sou Mano Brown, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido. E, cara, a gente estava falando antes sobre a raiva que as pessoas sentem do PT e tal, e a gente começou a falar sobre isso. E, pô, é que assim, a gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, aí um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, pô, querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais. E dá uma manchada ali, até porque tinha muita gente, eu lembro de cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite, pô, o PT não faz o meia-culpa, puta, o PT não tá, cara, ele entrou numa vibe de, porra, eu sou PT e acabou e tal. É fantasticamente engraçado como as pessoas vivem pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição.
A oposição é que tem que me criticar. Por que eu mesmo tenho que me criticar? O problema é o seguinte. Ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes da universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento. Não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar conhecimento, como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. Porque a gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem um quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar que eu falo sempre. Eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru foi descoberto em 1492, quando Colombo chegou aqui. Em 1554, o Peru já tinha sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920, ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque os 420 universidades tem tudo a ver. Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos, eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país, até 1930, só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro. Sabe? Que era, mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde, virava duque. E a gente não tinha. O analfabeto só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar, o cara sabe fazer pão, o cara sabe fazer um monte de coisa. Por que ele não pode saber votar? Por que ele era proibido de votar? Não, mas aí então tem muita coisa errada na nossa história. Você veja o né? atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência, o último a abolir a escravidão, o último a dar voto para a mulher. Você percebe que há uma... Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para o funcionário dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Porra, esses caras, o aeroporto está virando uma rodoviária. Está cheio de pobre que não sabia nem sentar no avião. O que nós fizemos foi o seguinte: nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por que eles conseguiam pegar o avião? O que mudou? Eles passaram a ganhar mais. O salário mínimo aumentava todo ano. O pequeno agricultor começou a ganhar mais porque a gente dava mais dinheiro. Quando eu cheguei na presidência, o Pronaf era 5 bilhões. Só liberava 2 bilhões. Quando nós deixamos o governo, era 30 bilhões. Então a gente criou programa de PA para comprar alimento, a gente comprou o PNAE para comprar alimento e dar para as pessoas mais pobres nas escolas. Ou seja, nós fizemos um programa de inclusão social, nós criamos o Pronaf Mulher. A mulher recebia o dinheiro, o Minha Casa Minha Vida, a escritura era dada no nome da mulher. Sabe? O Bolsa Família, o cartão era no nome da mulher.
Porque a gente inverteu um pouco a lógica de achar que os pobres não podem subir um degrau na ascensão social. É preciso as pessoas compreenderem. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, acabamos com a fome nesse país, que votou agora poderosamente forte, e nós conseguimos colocar 42 milhões de pessoas com padrão de classe média baixa. A coisa mais orgulho que eu tinha quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam: Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8.000 jumentos abandonados. Sabe? Ele teve que criar um lugar para guardar os jumentos, porque o cara evoluiu. Ô, Igor, ninguém quer ser pobre, cara. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal. Todo mundo quer ter as coisas. Por que o cara é pobre? Porque ele não teve oportunidade. Ele não teve chance. O que vai fazer agora? Porque assim, em 2000 quando tu se elege, em 2002 lá, podemos dizer que você deu uma sorte ali com o boom das commodities coincidindo com o teu governo. Tal, assim, você vai comentar. Mas, cara, agora a gente está num momento completamente diferente e você está dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá para voltar para um patamar parecido que a gente estava ali, que foi possível aí de 2002 a 2010. Qual que vai ser, o que é o motor agora dessa vez? O que vai fazer a gente conseguir aí a tal da picanha, a tal da cerveja? Então deixa eu falar para você uma coisa. Se criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. Por que não deu certo pro Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em 2000 e pouquinho. É porque, né? Sabe o que acontece? É porque nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100.000 meninos foram fazer curso no exterior, fazer pós-graduação. Não precisa de grana para isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para a bordadeira do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer isso? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso. BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Quando teve a crise, em 2008, uma crise poderosa. Foi. Que chegou a quebrar o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma crise. Eu lembro. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano.
e no varejo crescia 13%. Tá? Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação, era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas está no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, cara? Não querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Está dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então, nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia, sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. Eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Quem derruba mata é transgressor. Mas isso já está meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim, se você não explicar, sabe? Porque ela pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, isso. Sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja, é preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar. Não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado no confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos. Não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, 800 gramas. Tu manja no churrasquinho, hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje, sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia. O que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia, para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo da Amazônia. E nós precisamos compartilhar com o mundo. O Brasil é dono da Amazônia. O território é soberano nosso, mas a gente pode compartilhar conhecimento científico com o mundo inteiro. Para quê? Para o bem da humanidade. Já está provado que a questão climática não é uma coisa qualquer hoje, não é uma coisa muito séria. Muito séria, que se a gente não cuidar, a gente está cavando a nossa própria cova, o nosso próprio enterro. De certa forma, a gente já sabe disso. A gente já toma... Por exemplo, a gente já tem parques eólicos bastante avançados e tal. Já sabe disso, mas até outro dia tinha o ministro do Bolsonaro que falava que ia derrubar tudo que é feito, que invadia a Amazônia.
Não vi isso, cara, mas eu não vou duvidar, não. Você sabe o ministro do Bolsonaro que falava que era preciso... Ah, sabe? o Salles. Eu não quero falar o nome porque eu não gosto de falar de nome de adversário. Tá bom. Desculpa, Sabe? então. Deixa que eu falo. Então, você percebe? É uma coisa desnecessária. Sabe, eu sou contra você só proibir. Você tem que discutir como fazer as coisas bem feitas. O que é melhor? O que dá mais dinheiro? O que vai dar mais? Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto, tem 3 trilhões de dólares para ser gasto com a questão, sabe, do sequestro de carbono, com a boa agricultura, para a gente poder equilibrar o planeta. Sabe, então, se isso é verdade, vamos tentar trabalhar essa coisa. E é uma coisa que eu vou fazer. Pode ficar certo que eu vou fazer. Você vai ter orgulho de visitar a Amazônia e falar, pô, esse Lula é porreta mesmo. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, eu te falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. Sabe, é só isso. Então, veja, deixa eu te contar uma história. A questão Isso aqui é um paeiro, tá, família? Eu nem fumo. A questão que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas que parece absurdo, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá. Então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seu filho que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom, é bom. Se o PT errar, dê porrada também. Eu dou porrada no PT também, pô. Tá. Isso. Deixa eu te falar. A gente percebe que em 2018... Na verdade, essa é a minha análise, tá? Aí vamos ver o que você pensa sobre isso. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se fosse você o cara, tu ganhava? Eu ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô, Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu, tava tudo ótimo. Você sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E é por isso que tu fala sobre regular mídia, cara? E as pessoas não falam em regular mídia, veja. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é um tema... isso também. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, não vou para Curitiba, contra a vontade de muita gente, contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista.
Contratou advogado. Puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista, ele não tem das quantas. Você estava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte: advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o discurso pro cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Sabe, eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte: ô juiz, você está condenado a me condenar porque você já mentiu demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com tornozeleira, eu falei, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja, tá ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai, vai para casa, não. Eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que eu vou sair para minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe põe no mundo por nem colocar tornozeleira? Não, cara, não é assim que se brinca comigo. Sabe, não é assim. Entendi. Então, eu fui para lá, sabe? O PT ficou muito desgastado. Eu tenho que a companheira Gleice foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. Sabe, a gente não aceitou, não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado, porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É isso que está no processo. O crime que eu cometi é um ato determinado. Então, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Mas é interessante que depois foi confirmado. Houve problema de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores, a Petrobras tem milhares de engenheiros, a Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prende o ladrão. Mas não prejudica os trabalhadores. Idealmente. Você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4.400.000 pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido e o Estado deixou